Fala galera, está no ar mais um Fatos do Coluna do Fla. Dessa vez, no episódio de hoje, a gente vai apontar para você 6 fatos sobre Petkovic em 2009. E eu garanto para você, eu tenho certeza que você não conhece, não sabe todos esses 6 fatos do Pet com a camisa do Mengão naquela mágica temporada de 2009. Aquele ano de 2009 foi mágico para a torcida do Flamengo, foi maravilhoso, foi excepcional, principalmente por conta da conquista do Campeonato Brasileiro, porque o Brasileirão de 2009 foi o hexacampeonato do Mengão, ou seja, pela 6ª vez o Flamengo vencia o Campeonato Brasileiro e teve um ingrediente que deu um sabor especial para aquela conquista. Isso porque antes de 2009, o último título do Flamengo havia sido em 1992, o último título brasileiro do Flamengo, ou seja, 17 anos depois do Penta, o Mengão conquistou o hexacampeonato. E uma das figuras mais importantes daquela campanha, daquele desempenho marcante pela arrancada no segundo turno, foi o sérvio Dejan Petkovic. Por isso, no episódio de hoje, a gente traz para você 6 fatos sobre o Petkovic com a camisa do Flamengo em 2009. Primeiro fato sobre o Petkovic em 2009 pelo Flamengo, a contratação turbulenta. Pois é, aos 36 anos de idade, o Petkovic ele não vivia o auge técnico e nem físico da carreira. Mesmo assim, a diretoria do Flamengo contratou o Petkovic para poder sanar uma parte da dívida que tinha com o jogador. Depois da primeira passagem do Petkovic pelo Flamengo, ali em 2000, 2001, 2002, o Flamengo ficou devendo aí cerca de 18 milhões de reais para o sérvio. E como o Petkovic já estava cobrando esse valor de 18 milhões de reais, a diretoria do Flamengo entrou em contato com o jogador, que aceitou voltar para o Flamengo para poder perdoar uma parte dessa dívida e também adiar o recebimento de algumas parcelas do acordo judicial. Então, a gente pode dizer que a contratação do Petkovic em 2009, ela é uma questão mais financeira do que propriamente técnica, do que propriamente futebolística. E, inclusive, a contratação do Petkovic não foi bem vista pelo departamento de futebol, mas isso é para o próximo fato aqui no Coluna do Fla. Segundo fato sobre Petkovic pelo Flamengo em 2009. Vice de futebol e técnico eram contra a contratação do jogador. Pois é, como eu falei no primeiro fato, a contratação do Pet teve mais ponto financeiro do que futebolístico. Isso refletiu dentro de campo, porque o vice de futebol, Kleber Leite, era totalmente contra a contratação do Petkovic, assim também como o técnico Cuca, que naquela época, naquele primeiro semestre do Flamengo, era o treinador que deixava o Petkovic no banco de reservas. Toda vez que o Petkovic entrava era somente no segundo tempo, e o Cuca deixava claro em algumas entrevistas e até informações passadas por colegas da imprensa que o Petkovic não tinha muito espaço naquele Flamengo. Mas aí, depois que o Cuca foi demitido, que o Andrade assumiu o comando do Flamengo e levou o Mengão ao 6º título do Campeonato Brasileiro, aí sim todos viram que a contratação do Petkovic foi positiva, não só financeira, mas como esportivamente também, porque assim que trocou o comando do Flamengo com a saída do Cuca e a efetivação do Andrade como treinador do Flamengo, o Petkovic ele ganhou um papel fundamental naquele time que buscou o hexacampeonato brasileiro. Terceiro fato sobre o Petkovic pelo Flamengo em 2009. 2 gols olímpicos na mesma edição de Campeonato Brasileiro. Isso é uma marca que o Petkovic pode levar para todas as gerações. E o torcedor do Flamengo pode se orgulhar que teve um jogador que fez isso. Por que eu falo isso? Em 2009, o Petkovic ele marcou 8 gols, deu 5 assistências nos 25 jogos que disputou. E 2 desses gols foram muito especiais, porque além de serem gols olímpicos, esses gols foram importantíssimos para aquela arrancada do Flamengo em 2009, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Por quê? Um desses gols foi no 3-1 sobre o Atlético Mineiro, que fez com que o Flamengo entrasse de vez ali na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro e automaticamente incomodasse ali os dois que estavam à frente. Já o segundo gol olímpico foi contra o Palmeiras, no 2-0, onde o Petkovic também fez o outro gol. E naquele 2-0 sobre o Palmeiras, o gol olímpico ele abriu o caminho para que o Flamengo decretasse a 3ª derrota consecutiva do Palmeiras, que só vinha em decadência naquele momento. Então, além de o primeiro gol olímpico mostrar que o Flamengo tinha a técnica de Dejan Petkovic contra o Atlético Mineiro, que tinha um jogador em alta no elenco, que tinha uma liderança, o outro gol olímpico também foi fundamental, não só para o Flamengo arrancar em direção ao topo da tabela, mas também para afundar um dos rivais naquela disputa pelo título brasileiro.
Quarto fato sobre o Petkovic pelo Flamengo em 2009. A única derrota na arrancada não teve Petkovic. Lembram que no segundo turno o Flamengo arrancou ali da metade da tabela em busca da liderança do Campeonato Brasileiro? Petkovic foi peça fundamental nessa arrancada. E em meio àquela sequência de jogos, em meio àquela maratona de invencibilidade do Flamengo no segundo turno, a única derrota do Mengão foi para o Barueri, que já está extinto. Derrota por 2-0. E o Petkovic não estava em campo, ele estava suspenso. E com a ausência do Petkovic, o Flamengo perdeu para o Barueri, foi surpreendido. E aí, logo na sequência, o Petkovic voltou e ao lado do Adriano Imperador, levou o Flamengo ao 6º Brasileirão. Quinto fato, a liderança do Sérvio. O Petkovic, aos 36, ali em 2009, ele passou do 36 para os 37 anos. Nessa altura, o Petkovic ele já era uma das figuras importantes do futebol brasileiro, com passagens pelo Real Madrid, pelo Sevilha, pelo Fluminense, pelo Atlético Mineiro, ou seja, já era um jogador estabilizado, fixado no futebol brasileiro. Então, pelo começo de ano um pouco turbulento, até como a gente falou nos primeiros fatos aqui do Coluna do Fla, o Petkovic ele desenvolveu uma ligação muito grande com aquele elenco. Não à toa, em diversas entrevistas aí, com o passar do tempo, jogadores como Everton Silva, Léo Moura, o próprio Adriano Imperador, todos eles mostraram e deixaram claro que o Petkovic era uma das principais lideranças, se não a maior, do elenco do Flamengo naquela temporada de 2009. O sérvio era o capitão do time, vestindo a camisa de número 43, dividia a liderança ali com Adriano Imperador, com Leonardo Moura, e aí o Flamengo, a gente pode dizer que internamente, nos bastidores, era um elenco bastante unido, principalmente por conta da liderança de Dejan Petkovic. Sexto e último fato sobre o Petkovic pelo Flamengo em 2009. 2009 foi o único Brasileirão conquistado por Petkovic. Lembram que a gente falou aqui da carreira magnífica do Petkovic pelo futebol? Até jogando no Real Madrid, em todos esses tempos o Petkovic não havia conquistado o Campeonato Brasileiro até 2009. Quando chegou ao Flamengo aos 36 anos, o Petkovic já tinha jogado no Brasil por Vitória, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Goiás, mas em nenhuma dessas temporadas o Petkovic conquistou o Brasileirão. Foi somente em 2009 que o sérvio venceu pela primeira vez o campeonato mais importante do Brasil. E é claro, como o próprio Petkovic fala, o Brasil, se não for a primeira, é a segunda casa dele, né? Então 2009 foi marcante não só para a torcida rubro-negra, mas também, principalmente, para o eterno camisa 43 do Mengão, Dejan Petkovic. Tá vendo aí? Não falei para você que você não saberia de todos os 6 fatos sobre o Petkovic pelo Flamengo em 2009? Missão dada é missão cumprida aqui no Coluna do Fla. E eu sei que o Petkovic é uma figura muito marcante no coração de muita gente, é uma figura que o rubro-negro, o torcedor rubro-negro, tem um carinho especial com aquele sérvio que também já é brasileiro. E uma das frases que exemplifica muito bem esse carinho que ele tem com o Flamengo e que o Flamengo também tem com ele é que de todas as palavras que ele aprendeu no português, ele ainda não conseguiu encontrar palavras para formar uma frase que explique o que é a nação rubro-negra. Então, essa frase do Petkovic deixa bem claro essa relação íntima, estreita entre Flamengo e Petkovic, tá certo? Então, agora, depois dos 6 fatos sobre o Petkovic pelo Flamengo em 2009, convido você, peço que você clique no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, isso é muito importante pra gente. E olha só, antes de você fechar o vídeo, eu tô pedindo de verdade, clica no curtir, se inscreva no canal, é só isso que a gente pede pra você, tá certo? Então, até mais, saudações rubro-negras.